Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eita, Jesus. Onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Dá uma pregação boa, viu? Você vê que uma frase de Jesus discerne o ser humano. Essa frase aí já discerniu. É só saber a inclinação da pessoa, você descobre o tesouro dela. Aleluia. Vamos orar, vamos pedir para Deus falar com a gente. Se o Espírito Santo não fizer, irmão, olha, não sei o que a gente está fazendo aqui, né? Se Ele não falar conosco, se Ele não manifestar nesse lugar. Ô Senhor, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, nessa hora, nesse momento. Pedimos que o Teu Espírito venha sondar a nossa mente, o nosso coração, as nossas vidas. Oh, meu Pai, mesmo aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor venha sondar, venha falar, venha revelar, venha de encontro às nossas vidas nessa noite, Pai. Meu Senhor, nós rendemos a Ti todo o nosso ser, espírito, alma, corpo, mente, coração, nossos membros, tudo, Senhor, nós rendemos a Ti nessa noite, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado nesse lugar. Oh, Senhor, que a Tua glória apareça, que o Teu Espírito apareça. Oh, Pai, e que o Senhor realize coisas extraordinárias em nossa vida, em nosso coração. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É Teu esse lugar, é Tuas nossas vidas. Cumpre a Tua vontade, opera o Teu querer, opera, ó Deus, o Teu realizar em nossas vidas. Converte os nossos corações. Oh, Senhor, muda as nossas trajetórias, endireita os nossos caminhos, as nossas veredas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, firma os nossos pés na rocha. Oh, Pai, e glorifica o Teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus é tremendo, amém? Vamos lá. Disse-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Desde que eu me converti, porque quando você se converte realmente, algo sobrenatural acontece em você, irmãos. Não é uma experiência na mente, não é algo intelectual, não é uma mudança só de opinião, de religião. Não, é algo sobrenatural que acontece em você. Você tem um encontro real com o Espírito de Deus, com o Senhor. E Ele revoluciona, Ele muda a tua vida, aquela glória se manifesta. E é algo tremendo, você fica assim... Eu, pelo menos, eu fiquei atônito por dias quando eu me converti. E uma coisa que eu ficava assim, nossa, a glória de Deus, esse tema assim sempre me instigava, sempre assim me chamava a atenção. A glória de Deus, a glória de Deus. E um dia eu fui logo para as bibliotecas, né, para as livrarias, comprar livros, para aprender mais, né, além da leitura da Bíblia. E eu me lembro que eu me deparei com um livro com o título A Glória de Deus. Eu falei, nossa, a glória de Deus. Esse autor aqui de Brasília, uma igreja grande, na época era maior que tinha, hoje já não é. Uma igreja para ali, não vou falar, né? Uma igreja aqui para cima do plano. E me saltou os olhos, eu levei o livro para casa. Aí eu comecei a folhear o livro.
Ô irmão, eu me decepcionei tanto. Falei, Jesus, não era bem isso que eu queria encontrar. Porque, como é que ele abordava a questão da glória? Ele estava abordando de uma forma natural, de uma forma de riqueza. Ele pegou o templo de Salomão e ele começou a calcular o tanto que tinha de ouro, o quanto que foi de prata, o quanto que foi de pedras preciosas, o quanto que foi de marfim, o quanto que foi de cedro, o quanto que foi disso. Eu falei, meu Deus, que coisa cansativa, enfadonha, que não é nada que eu quero saber. É uma glória? É uma glória terrena, que Deus concedeu a Salomão, ao reino de Israel. Mas não era exatamente esse tipo de glória que eu estava querendo. Então eu já me frustrei com um livro, larguei para lá. Mas isso sempre ficou assim no meu coração. Do que seria, de entender mais, sabe? De aprender mais sobre isso. Gente, Isaías entrou no templo, ele viu a glória do Senhor. E é interessante que isso aconteceu com ele no momento que ele não esperava. No momento que ele nem buscava. É uma coisa assim, Deus é muito misterioso. Deus é muito assim extraordinário em fazer as suas coisas. E ele vê ali a sua majestade, a sua beleza. O que acontece com ele nesse momento que ele depara com a grandeza, com a glória, com os anjos gritando, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Era o que os anjos diziam. Quando ele vê isso, o que acontece? Ele cai sobre o seu rosto e diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram. Meu Deus, o que essa glória faz quando a gente se depara com ela? O que essa glória faz quando a gente a percebe? Isso é extraordinário, isso é tremendo. Isso é glorioso. Aí você vai analisar um pouco, a gente estuda um pouco a respeito, aí a palavra glória, do hebraico é kabod, que significa peso, majestade, grandeza. Do grego é dexo, que significa resplendor, brilho, refulgor. Então a glória é um peso de luz, de glória, de esplendor, de beleza, de majestade, de grandeza. Você vê a glória dos homens, né? Os reis, quando as pessoas se aproximam dele, os súditos, mesmo aqueles de alta patente que são ali da corte, eles reverenciam a grandeza, a majestade daquele homem, daquele rei. Então a glória de Deus é algo extraordinário, é glorioso, é tremendo. E ela aparece assim no Velho Testamento. Ela é representada, vamos dizer assim, em algumas situações, né? Na nuvem que cobria o povo. Uma nuvem que cobria o povo do sol, do calor escaldante do deserto. Uma coluna de fogo que aquecia o povo à noite. Era uma coluna, era um fogo que estava sobre o povo, ao ponto de transmitir calor, para o povo não ficar com frio, porque o deserto é assim, 40 graus acima durante o dia e 40 abaixo, né, abaixo de zero, à noite. Então a temperatura ela reverte completamente da noite para o dia. E aquele fulgor ali representando a glória, o monte fumegando representando a glória, a face de Moisés brilhava, porque ele tinha tido contato com essa glória. E o texto lá de Coríntios 3 vai dizer que a face de Moisés brilhava uma glória que era desvanecente. Muito mais glória será aquela que é do Espírito, aquela que é permanente. Então ela aparece dessa forma no Velho Testamento. E é interessante que no Velho Testamento, todas as vezes que ela aparece em lugares. É um detalhe interessante. Ou em coisas. Ela não aparece em pessoas. Salvo a questão de Moisés.
Em Êxodo 40, quando Moisés constrói o tabernáculo, quando ele constrói o tabernáculo fica pronto. A glória do Senhor vem sobre o tabernáculo. E a glória vem e enche aquele lugar, e o texto diz que Moisés não podia entrar, porque a glória do Senhor tinha descido no tabernáculo, que era um lugar. Agora, um lugar que representava algo, um lugar que tinha um significado. Em outra ocasião, se eu não me engano, 2 Crônica 5, na inauguração do templo, acho que é os 2 últimos versículos, na inauguração do templo de Salomão, o texto vai dizer também que quando aquele templo é inaugurado, a glória do Senhor vem e enche aquela casa, uma nuvem toma de conta daquela casa, ao ponto que os sacerdotes não podiam ministrar, tamanho era o peso daquela presença. E o texto vai dizer que aquela presença, aquela glória veio porque eles estavam louvando ao Senhor uniformemente, com todas as forças, de uma forma uniforme, adorando ao Senhor, em um só coração. E aí a glória vem e desce naquele lugar. Outro lugar, aliás não é lugar, um objeto do Velho Testamento que representava a glória, era a Arca da Aliança. Tanto é que quando os filhos de Israel perdem a peleja para os filisteus, porque os sacerdotes estavam contaminados e pegaram e levaram a arca para a batalha. Quando os filhos de Israel perdem a batalha para os filisteus, e eles roubam a arca, eles levam a arca, a esposa de Finéias, que estava para dar à luz, naquele momento ela entra em trabalho de parto, porque ela recebe a notícia que a arca foi roubada e que seu marido foi morto. Quando ela recebe aquela notícia, ela entra em trabalho de parto e a criança nasce, e ela coloca o nome da criança Icabode, ou seja, foi-se a glória de Israel. Então a glória era representada também na arca. Agora você vê no Velho Testamento, em coisas, em lugares, mas não em pessoas. Por isso que a do novo é diferente. Por isso que a do novo, ela é permanente. Ela não é transitória. A do velho, ela vinha num determinado lugar, voltava, ela estava naquele ambiente ali do lugar santíssimo, mas no novo, o que acontece no novo? Jesus vem. E quando Jesus vem, João vai dizer, capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A glória agora está em uma pessoa. A glória agora está em carne humana, está encarnada. A glória agora está andando entre os homens. A glória agora está no meio do povo, na pessoa do Senhor, do próprio Deus. Aleluia! Jesus. E aí você vai ver. Nele não havia beleza, diz Isaías. Nele não havia beleza. Era homem de dores. Ele não vestia belas roupas. Ele não estava rogando através da sua aparência os olhos para ele. Então a glória, ela vem não com os olhos humanos, não com os olhos carnais, não em coisa que vem apontar para a grandeza terrena. A glória vem para apontar unicamente para Deus.
para as coisas espirituais, para aquilo que é eterno, para a pessoa do Senhor. Aleluia! Por isso que na hora que eu vi com aquele livro, que eu peguei aquele livro, eu fiquei com raiva dele. Eu era novo convertido. Eu fiquei com raiva do livro. E aquele pastor para mim foi, não, também nem escuto mais esse homem. Enjoei, fiquei chateado. Então, tudo isso fala de coisas muito tremendas para nós. Não pode ser apenas, nós temos apenas um conceito teológico da situação, da coisa. Gente, olha, a gente precisa viver, não apenas saber, conhecer, ter conceitos. O cristianismo é vida. É vida. É Cristo em vós, a esperança da glória. É vida. Não é apenas conceito teológico, não é você viver. É a manifestação tangível, real de Deus. E onde isso acontece, onde isso está presente, o que acontece? Perdão. Onde isso está presente, o que acontece? Corações são rendidos. Corações são rendidos. Vidas são transformadas. Pessoas são salvas. Curas acontecem. Demônios são expulsos. O nome de Deus é glorificado, é exaltado. Então a gente precisa de mais disso. Não dentro de um contexto de descontrole e de confusão. Não. Embora Deus faz coisas que nos assustam, mas não é num contexto. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Eu estava conversando com um colega, Flávio, não, nós somos pentecostais, eu sou pentecostal. Eu falei, mas eu sou pentecostal que sabe o que está fazendo. Que tem consciência. Deus não tira a tua consciência. Se você cair, você cai consciente. Se você pular, você pula consciente. Se você gritar, você grita consciente. Se você correr, você corre consciente. Você não faz porque não, eu estou fazendo. Não, você está fazendo porque você quer fazer. É claro que algo está acontecendo, mas você está consciente daquilo. Se você roda como você já viu tanta coisa, né? Você roda consciente, mas tá, não vamos entrar nisso não. Deixa Deus agir, aleluia, glória a Deus, dá glória a Deus aí, irmãos, aleluia. Então Jesus vem como expressão da glória de Deus. E aí nós deparamos nesse texto aqui. Jesus está diante de uma tumba fechada, de um homem que está morto há 4 dias. Jesus está diante de uma impossibilidade jamais vista na história da humanidade. É nesse quadro que Jesus está. E aí ele fala, o que ele fala? Para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Sabe o que a gente faz? A gente inverte isso aí. A gente quer ver para crer na glória de Deus ou no que Deus pode fazer. A gente quer ver para crer. Não, meu filho, você tem que crer, senão você não vê. Se você não crê, você não vê. Qual o contexto da história? Isso aqui é a ressurreição de Lázaro. Acho que a última vez que eu preguei nesse texto tem uns 20 anos. Sério. Muito tempo. Ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Amigo.
Não era só uma pessoa que ele curou, porque teve muitas pessoas que ele curou que ele viu a primeira e última vez na vida, e ele curou aquela pessoa. Ressuscitou o filho de uma viúva, que ele encontrou pela primeira vez na vida e nunca viu mais. Mas Lázaro não, Lázaro era amigo, comia na casa dele, conversava com ele, era íntimo, dormia lá, pernoitava por lá. Tinha toda uma aproximação da pessoa de Lázaro. E no versículo 3, quando ele está enfermo, quando ele adoece, né? Porque morte é um processo. É claro que existem vários tipos, né? Existem as mortes repentinas, na maioria das vezes, são mortes antes do tempo, né? Algumas, assim, de acidente e tal. Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas existe muita coisa por trás de um acidente, né? Mas é um processo. Às vezes a pessoa está morrendo devagarzinho. O tempo vai mostrando isso para todos nós. E às vezes ela pode estar morrendo em alguma área da vida dela, devagarzinho está morrendo. Eu vivi tempos muito difíceis no ministério, ao ponto de eu ver que meu ministério estava o quê? Morrendo. Então às vezes você percebe a morte ali. Então, ele estava enfermo. E no versículo 3, Maria manda dizer para Jesus: aquele a quem tu amas, aquele a quem tu amas, é o versículo 3 mesmo? É. Está enfermo aquele a quem tu amas. Está enfermo aquele a quem tu amas. Não é qualquer pessoa que está enferma, é aquela pessoa que eu amo. Ah, gente, se fosse algum de nós assim, meu Deus do céu, deixa um filho ficar enfermo, deixa uma esposa ficar enferma, um marido, um parente ficar enfermo, meu Deus do céu, você endoida, você quer correr, vamos para o hospital, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos orar, você quer fazer de tudo para que aquilo se resolva o mais rápido possível. Por quê? Porque você ama. Você ama. Mas sabe por que a gente faz isso? Quer saber? Porque a gente é meio descontrolado. Nós somos descontrolados. Nós somos às vezes também incrédulos. Nós somos pessoas ansiosas. E aí a gente age de forma desesperada, às vezes por algo que não é nem tão grave. O texto fala, ele está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, ao receber a notícia que estava enfermo aquele que ama, ele fala assim: essa enfermidade não é para a morte, não. Essa enfermidade, põe no verso próximo aí, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Aleluia. A fim de que o Filho de Deus seja por ela o quê? Glorificado. Irmão, como é bom você ver Deus agir na vida de alguém e você o quê? Glorificar a Deus. Você tem motivos nessa noite para glorificar a Deus? Você tem motivos nessa noite para dar glórias a Ele, honras a Ele e glorificá-lo nessa noite? Oh Jesus! Oh Jesus! Tu és o único digno de toda honra e de toda glória. Se existe alguém que é digno, é Ele, de glória. Não, isso é para ser glorificado. E o texto vai dizer ainda que ele demorou naquele lugar 2 dias para sair, para ir até lá. Então ainda ficou por lá ainda mais 2 dias. Ou seja, aquela notícia, por mais triste que fosse, não o abalou. Sabe por quê? Porque ele estava no controle da situação.
Quando você tem um controle da situação, você tem um controle da situação, por que desesperar? Ah, pastor, mas eu não tenho um controle da situação. Ah, mas tem um que tem. Tem um que tem o controle de todas as situações. Tem um que está no controle de tudo. E se a tua vida está nele, por que o desespero? Se tua vida está nele e ele tem um controle da situação. Olha, eu estou falando para alguém aqui diretamente. Deus tem um controle desta situação. Deus tem um controle dessa situação. E Deus não decepciona. Ah, quantos testemunhos a gente podia dar, irmãos? Meu Deus. Há poucos dias, né? A gente recebeu aqui a bênção. Uma dívida na justiça contra nós, contra a minha pessoa, porque eu sou representante da igreja, de 85 mil. De algo que não era dívida para ser cobrada, mas estava sendo cobrada de forma indevida. E quando chega na mão do juiz, meu amigo, o juiz, não, a lei é cega. Não quer muita história. E eu fiquei com aquilo sozinho. E eu sabia que aquilo era ilegal. Porque a igreja é isenta daquele tipo de imposto. Era imposto acumulado de 10 anos, quase 10 anos. Não, mas a igreja é isenta. Enfim. Em 4, 5 meses, a dívida desapareceu. Por quê? Porque a gente recorreu àquele que tem um controle. Aquele que tem um controle da situação. Aleluia. Então ele não saiu desesperado, igual a gente, arrancando os cabelos da cabeça. Meu Deus, aquele que eu amo. Oh, não, ele nem ia falar assim, né? Aquele que eu amo, deixa eu correr lá para ajudá-lo, ele não pode morrer. Gente, a gente tem que crer um pouco mais. Deus é conosco, Deus está conosco. A gente é muito incrédulo. Muitas vezes, irmãos, a gente é uma vergonha para o próprio evangelho, pela nossa incredulidade. Às vezes a gente depara com pessoas lá fora que têm mais fé do que nós. Às vezes a gente depara com situações de pessoas que não têm o conhecimento que você tem da palavra, e ela te dá um show de credulidade, de crença. E a gente, com essa palavra, com tudo ao nosso favor, muitas vezes estamos aí apavorados por causa de coisa pequena. Ficou ainda 2 dias. Nesse intervalo que ele ficou, a doença evoluiu para óbito. A doença evoluiu para óbito. Agora ele não está mais doente, agora ele está morto. Às vezes você recorre a Jesus e a coisa, ao invés de melhorar, ela piora. E você fala assim: não deu certo. Tá vendo? Jesus não me socorreu a tempo, agora afundou tudo. Agora acabou tudo. Agora o casamento acabou, agora eu vou perder a casa, agora o mundo está desabando, agora meu filho saiu de casa, não vou ver mais ele. Antes estava mais fácil, agora ficou mais difícil. Por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Por acaso há algo impossível para Ele em todas as suas promessas? Não é isso que Paulo diz? Não é impossível para Deus. Então a coisa foi agravar. Foi igual Moisés quando foi tirar o povo lá do Egito. Chegou, se apresentou a Faraó. O cajado dele se transformou numa serpente. A Faraó trouxe também os dos magos lá, imitaram, fizeram a mesma coisa, só que o do Moisés engoliu deles. Moisés falou: você tem que mandar o povo ir. Assim diz o Senhor: liberta o meu povo e deixa ele ir para celebrar festa a mim no deserto. Aí sabe o que o Faraó falou? Sabe de uma coisa, Moisés? Esse povo está ocioso, estão com tempo demais para ficar ouvindo bobagens. Eu vou aumentar
a serviço deles. Agora, para eles fazerem tijolos, eu não vou dar mais a palha, eles vão ter que tirar a palha à noite. E vão trabalhar a mesma carga horária, eu não vou dar a palha e eu quero o mesmo número de tijolos. Fala sério. Fala, não, fala mesmo aí para mim. É assim ou não é? Na hora que você decide mesmo servir, buscar, se entregar, as coisas fazem apertar. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a nossa fé precisa ser provada sim. E a gente tem que demonstrar se nós estamos dispostos a seguir a Deus realmente ou não. É assim mesmo, irmão. Mas segura só mais um pouquinho. Segura só mais um pouquinho. Permanece só mais um pouquinho. Persevera só mais um pouquinho. Fica firme só mais um pouquinho. Que a glória dele há de se revelar a ti. Aleluia. E essa situação tem que ceder. O inimigo tem que ceder. E Deus será glorificado. Passaram-se o quê? Foi mais 2 dias, ele morreu. Eu sei que quando Jesus chega lá, o homem já está com 4 dias enterrado. 4 dias. Então Jesus demorou 1 semana, depois da notícia, para ir para lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele demora todo esse tempo, e aí, o que as irmãs dele, Maria e Marta, que tinham mandado chamar, em tempo hábil para Jesus poder chegar, e Jesus não chega. O que elas não poderiam ter pensado a respeito de Jesus com relação a elas? Poxa, parece que ele não ama tanto, a gente tanto assim, é ou não é? Parece que ele não ama tanto assim. Ele nem veio quando a gente chamou. Ele poderia ter chegado aqui antes. E é exatamente isso que Marta fala quando encontra com Jesus. Jesus aparece, ela chega: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse demorado, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse vindo na hora que eu chamei, ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, né? Ela falou com as palavras assim mais jeitosas, mas ela quis dizer: olha, o Senhor demorou, o Senhor chegou tarde. O Senhor atrasou. Se o Senhor tivesse chegado antes, tudo tinha sido resolvido. Jesus virou para ela e disse assim: Marta, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Teu irmão há de ressurgir. Ele vai ressurgir. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto você, Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, viverá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Oh, irmãos, tem que ser a segurança do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Essa é a segurança do crente, aleluia. Ele vive em paz, porque nem a morte é uma ameaça para ele. Nada é uma ameaça para nós. Por mais que não sejamos ameaçados, nós estamos seguros naquele que tem o controle de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E aí ele chega, vai até
o túmulo, vai até a tumba, chora, né? Demonstra ali sentimentos. E aí lá vem agora o momento. No verso 39 ele diz: ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Jesus diz: tirai a pedra. Diz: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Os nossos olhos, onde os nossos olhos estão postos? No início, na hora da oferta, falou do coração. O coração é os olhos da alma, é os nossos olhos espirituais. É por onde nós devemos realmente enxergar as coisas. Não pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. Onde estão os nossos olhos? No cheiro da morte? No cheiro da coisa ruim? Na impossibilidade? Na incredulidade? A incredulidade, ela não pode gerar o que Deus deseja fazer na sua vida, irmão. Onde estão colocados os nossos olhos? Na morte ou na vida? No mundo ou nas coisas celestiais? Em nossos problemas ou em Deus? No nosso pecado ou na cruz? Ou no sangue que purifica todo o nosso pecado? Onde está colocados os nossos olhos? Para onde nós estamos olhando? Para a nossa incapacidade ou para aquele que pode todas as coisas? Irmão, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho que ter autoconfiança. Por quê? Porque eu sou capaz? Não, porque aquele que é capaz está em mim, então eu posso todas as coisas nele. Eu tenho que ter autoconfiança, eu tenho que ter segurança. Onde eu entrar, onde eu sair, para onde eu for, onde eu estiver, eu tenho que ter essa segurança. Por quê? Porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu tenho que estar seguro, meus olhos têm que estar firmados no Senhor e naquilo que Ele pode fazer na minha vida. E através da minha vida, meus olhos têm que estar em Deus. Já cheira mal, porque é de 4 dias. Mas Jesus vai e responde: não te disse, se creres, verás a glória de Deus. A glória, ela não se manifesta onde há dúvida, onde há incredulidade. Ela só vai se manifestar onde há fé, aleluia. Onde nós vamos crer, onde nós estamos crendo, firmados em Deus. E aí, irmãos, a manifestação da glória de Deus, aí a gente vai entender uma coisa, que ela é das mais variadas formas. Ela é uma coisa extraordinária, tanto para fazer um milagre extraordinário desse, como para fazer alguém se converter, como para fazer um vizinho barulhento parar de fazer barulho, como para fazer alguma pessoa mudar a sua forma de viver, a sua forma de enxergar as coisas. Então a glória, ela se manifesta de várias maneiras, com vários objetivos: mudança, transformação, cura. Mas uma coisa é certa: Deus é glorificado, aleluia. Deus é exaltado, Deus é glorificado. Então, ela não vai se manifestar, irmãos, em situações em que você não esteja crendo. Muitos de nós somos como Marta, olhando para o cheiro da morte, para a realidade natural, mas esquecemos que a ressurreição e a vida está em nosso meio, está em nós, que é Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida, aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero ver mais de Deus agindo na minha vida, agindo nessa cidade, agindo na minha família, agindo nessa igreja, agindo na tua casa. Aleluia. Eu quero mais, quero ver mais de Deus agindo. E se tem um momento crucial que Deus precisa intervir e agir na igreja, em nossas vidas, é agora.
Senão a gente se torna um clube religioso. Senão a gente se torna pessoas que se reúnem para ouvir mensagem de autoajuda, para tentar melhorar, para melhorar sua psique, sua performance, sua maneira de viver. E não vivemos a transformação, o sobrenatural, o intangível, a glória, a presença. Aquilo que realmente importa, nós deixamos de lado e passamos a viver performance humana. A igreja está se tornando isso. É a igreja do coach. Nada contra você aprender. Então, não sou contra isso não. Mas isso fica de lado. Isso tem nada a ver com a glória de Deus. Isso tem nada a ver com o evangelho genuíno. Com aquilo que Deus deseja fazer com as nossas vidas. Tira a pedra da dúvida. Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra da murmuração. Tira a pedra da visão carnal, mundana, limitada. Tira essa pedra, meu querido. Você pode sair dessa situação. Você pode viver o evangelho como ele é. Você pode andar com Cristo. Você pode ser um agente de transformação nessa cidade, na sua família, por onde você passar. A única coisa que Deus precisa é de uma pessoa. Ele só precisa de um. Na minha casa, o primeiro foi eu. Graças a Deus. Hoje já tem tantos. Deus só precisa de um. Hoje tem pastores, tem um monte de gente. Mas Deus só precisa de um. Para começar uma revolução. É só um. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer na vida de um homem completamente entregue a Ele. Disse: mude. Deus pode fazer muito através da sua vida, mas você mesmo se limita. Você mesmo não se lança. Que espécie de evangelho é esse? O que nós vamos apresentar diante dele se nós vivemos uma vida medíocre? De vir para a igreja e voltar para casa e não ver nada de novo. Nem na nossa vida, nem na vida das pessoas que estão à nossa volta. Não vamos aceitar isso não, irmãos. Vamos buscar em Deus. Aleluia. Vamos crescer na presença dEle. Vamos ver a manifestação da sua glória sobre a nossa vida. Tira essa pedra. Jesus está mandando você fazer isso nessa noite. Tira essa pedra que está te atrapalhando. Tem coisa que Deus não vai fazer por você. Ele não vai fazer. Jesus falou para ela: essa pedra vocês tiram. Eu não vou tirar não. Aí vem a argumentação: ah, mas eu não dou conta. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas é culto demais, é reunião demais, é trabalho demais. É isso, é aquilo. Gente, vamos parar com isso, gente. Para tudo que nós queremos, nós arrumamos um jeito. Para tudo que nós não queremos, nós arrumamos uma desculpa. É assim que a gente faz. Você viu o Clebão aqui no domingo, né? Foi tremendo o encerramento com ele. Trouxe aquele cantor. Mas o Kleber deu trabalho, gente. Você pensa que o Kleber foi para a igreja assim? Foi nada. Ele fugiu várias vezes. O Nélio, a gente era tudo amigo. Foi o que evangelizou o Kleber mais de perto. Falou: João, eu passava lá. Na hora que eu chegava, ele entrava para tomar banho. Ele passava lá para vir com ele para a igreja, ele entrava para tomar banho. Ficava 40 minutos no banheiro para ver se eu ia embora. E ele mesmo falou isso depois. Ele falou: mas eu não ia, eu ficava lá esperando ele. Até ele sair. Chegava no culto atrasado. Então tem que haver isso, irmãos. Você tem que tirar os empecilhos. Tira a desculpa. Isso não cola para Deus, não. Tira a pedra, porque se você tirar, você vai ver a minha glória. Você quer ver? Então tira a pedra. E você verá a minha glória.
Tiraram a pedra. Jesus só precisou de uma frase. De uma frase. Antes dessa frase, ele fez uma pequena oração. Sabe qual é aquela oração? Aquela oração de uma confiança, de uma segurança que você tem que ter. Quando você ora, teu Pai te ouve. Quando você ora, teu Pai te ouve, Deus te ouve. Primeira coisa que ele fez: te agradeço porque tu me ouves. Eu sei que tu me ouves. Deus nos ouve. Aleluia. Depois só foi chamar. Só chamar o morto. Só chamar ele pelo nome. Só foi chamá-lo. Lázaro, vem para fora, Lázaro. Vem para fora. Não importa se é 4 dias, não importa se é meia hora, não importa quanto tempo tu está aí, Lázaro, vem para fora. Vem para fora, Lázaro. Vem para fora. Vem para fora. Vem para fora o novo homem. Vem para fora a nova mulher. Que seja ressuscitado nessa noite o homem que Deus escolheu que você seja. Que seja ressuscitado nessa noite a mulher que Deus escolheu que você seja. Que seja ressuscitado nesse lugar a igreja que Deus espera ver em São Sebastião. Sai para fora, Ministério Palavra Viva. Sai para fora, irmão. Sai para fora, irmã. Aleluia. Levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Aleluia, 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 glória a Deus. A gente precisa ser levantado. Tem gente que está dormindo, tem gente que está morto. Precisa ser levantado. Só a glória de Deus. Irmão, olha, isso é a mais pura verdade. Quando você vem para o culto, às vezes arrastado. Quando você vem para o culto desanimado. Quando você vem para o culto assim, você está com a vida sobrecarregada. Mas quando você tem uma visitação da glória, uma injeção do poder, uma manifestação de Deus sobre a tua vida, você é levantado dentre os mortos. O teu espírito acende. O teu espírito acende. Só foi chamar e ele veio. Aquele que estava 4 dias dentre os mortos se levantou, aleluia, e saiu ali. Da coisa tremenda, gloriosa. Por que Deus não faz isso hoje? Faz sim. Faz sim, a gente que não está vendo, mas ele faz. Existia um homem chamado Smith Wigglesworth, conhecido como apóstolo da fé. Uns dizem que foram 17 ressurreições, outros dizem que foi 21. Talvez perderam a conta, mas teve inúmeras ressurreições no ministério dele. Várias ressurreições no ministério dele. E uma das ressurreições foi da própria esposa. Deus faz. É coisa extraordinária? É. Então não vai fazer todo dia e toda hora. Mas Deus faz. Agora tem tanta coisa que precisa, que é tão urgente na nossa vida, e a gente não se dá conta. Tem coisa que é urgente na sua vida e você não se dá conta. Tem coisa que está morrendo na sua vida e você não se dá conta. A sua fé muitas vezes está minando, está morrendo e você não se dá conta. Teu casamento muitas vezes está morrendo e você não se dá conta. Sua vida com Deus, sua vida espiritual, a nossa salvação. Tem coisas que estão ali gritando, precisando serem levantadas na nossa vida, e a gente não se dá conta que são tão importantes quanto isso. E às vezes não está assim, não é só 4 dias não. Às vezes está assim há semanas, há meses, há anos. Eu vi isso muito numa época da minha vida. De pessoas que estavam na igreja vivendo só de aparência.
E em determinado momento que Deus visitou aquela igreja, de forma tremenda, mas visitou de uma forma tremenda. O que dava de gente chorando. O que dava de gente tomando um microfone e falava assim: irmãos, eu passei 20 anos preso. Aí falava o pecado, falava a situação. Mas Deus me visitou, eu me sinto livre, eu me sinto transformado, minha vida foi mudada. A gente precisa disso, irmão, precisa ser tocado. A glória, ela traz uma atmosfera transformadora para a nossa vida, para o ambiente. Cadeias são quebradas. Às vezes cadeia da religiosidade. A gente é muito previsível, muito engomadinho, muito cheio de regra. Gente, tem que ser liberto disso, igual Davi, quebrando as regras lá, dançando no meio do povo lá, trazendo a arca. A gente precisa muitas vezes quebrar certos paradigmas, certas cadeias, certas prisões que a gente carrega, para a gente ser livre. Ser livre. Quebrar cadeias. Vamos encerrar para a gente orar. A glória não apenas ressuscitou Lázaro, mas também ela reacendeu a fé de todos aqueles que estavam em volta. Ela promoveu uma mudança, uma transformação em volta de todos aqueles ali. Onde a glória de Deus se manifesta, há avivamento, mortos espirituais se levantam, cidades são sacudidas, famílias são restauradas, Deus é glorificado, aleluia. Vamos orar um pouquinho para a gente poder viver um pouco disso. A gente começar a experimentar mais disso na nossa vida, em nossa volta. Vamos ficar em pé? Vai demonstrando que você tem desejo. Vai falando que você tem sede de ver mais de Deus, da sua presença, do seu agir. Vai falando para Ele: Senhor, eu anelo por Ti, Senhor, eu preciso mais de Ti, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, sobre o meu casamento, vem sobre a minha vida espiritual. Senhor, vem nessa noite, Espírito de Deus, nós precisamos de Ti. Levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo, se move nesse lugar, Senhor. Meu Deus, nós queremos, Deus, entrar na Tua presença. Nós queremos sair, Senhor, Deus, da tumba nessa noite. Meu Pai, nós queremos, Senhor, nos levantar, Pai, da mornidão, da morte espiritual, da estagnação, da esterilidade. Meu Deus, não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou para sermos testemunhas Tuas, testemunhas do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos salvou. Deus, então nos levanta nessa noite, toca a nossa vida nessa noite, toca o nosso coração nessa noite, toca o Teu povo nessa noite. Vem sobre nós nessa noite, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor pode fazer. Nós cremos, Senhor, que a nossa vida tem um propósito. Nós cremos que nós nascemos para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, por isso faz, Deus, faz o que eu não posso fazer. Faz, Senhor, Ramanamasseri Andarabaxê. Faz, Senhor, faz. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós queremos nos render a Ti, ao Teu domínio. Nós queremos nos render a Ti nessa noite. Tudo que está morto, receba vida nessa noite, nesse lugar. Tudo que está estagnado, receba o fluir de Deus. Pai, mostra na Tua glória,
Nós oramos como Moisés: mostra-nos a tua glória, Senhor. Oh Deus, a tua glória hoje não é manifesta mais em um lugar, mas em uma pessoa, na pessoa da tua igreja, na pessoa do teu povo, em nós, em nós, em nós. Por isso nós nos rendemos nessa noite a ti, Senhor. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem, 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 vem.